Boa noite a todos, boa noite para quem vai assistir gravado. Para quem não me conhece ainda e vai entrar aqui, eu sou a Ariane, sou terapeuta, sou estudante de psicologia, participo de um curso de neurociências para psicólogos, é um estudo continuado. Estou fazendo uma pós-graduação em constelação sistêmica. Que mais? Nossa, tanta coisa! Esta sou eu, então vamos lá. O fluxo de entrada é determinado pelo fluxo de saída. Vamos enviar então esta live para algumas pessoas para que elas entrem. Vamos ver aqui. Quem mais? Quem mais? Isto, enviado com sucesso. E você que vai assistir também, conforme for entrando, vai enviando essa live. Olá, boa noite. E aí, confirma para mim se o áudio tá ok? Pra gente dar sequência. Aguardar o pessoal entrar. Tá ok, muito obrigada. A minha equipe técnica, o meu filho. Isso aí, boa noite, mamãe. Tudo bem? Que bom vê-los por aqui. Mais uma live. Na verdade, estamos fazendo essas lives solos para treinar, né? Faz parte, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E isso também faz parte de reconhecer as nossas sensações, as nossas emoções, porque não é tão simples assim a gente estar aqui se expondo, né? Porque a gente não sabe quantas pessoas vão entrar, se vão entrar ou não, mas depois muitas pessoas assistem gravado. Isso aí, vou aguardar mais um pouquinho e a gente já vai começar. Como eu já falei, nós estamos fazendo uma série de lives. Conversando com o corpo é o nome dessa série. Por que conversando com o corpo? Porque o nosso corpo é a sede das nossas emoções. As nossas emoções, elas são corporais. Elas não são subjetivas. Subjetivos nossos sentimentos. É o significado que nós damos para as nossas emoções. Então, por isso que se chama conversando com o corpo. Às vezes, mas não faz muito sentido, mas faz. Se vocês assistirem as lives, vocês vão ver como faz todo sentido. Boa noite, Sandra. Boa noite, Maris. Tudo bem, minha garota? Tudo certo? E hoje nós vamos falar sobre a validação dos nossos sentimentos. Como eu já trouxe na outra live, os nossos sentimentos, eles são, acabei de falar, né, físicos. As emoções são físicas e os sentimentos são subjetivos. E nós vinculamos esses nossos sentimentos a significados. E nós somos craques para fazer isso. Nós atribuímos significados a tudo. E esses significados, eles são aprendidos. Então, da mesma forma que as nossas emoções são aprendidas, os nossos significados são aprendidos. Hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre as partes das emoções, que não é muito falado isso em vários lugares, mas eu vou trazer aqui, eu vou fazer assim uma aula bem didática, bem no comecinho sobre emoção, e a gente vai aprofundando, cada live a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Então nós somos craques para atribuir significados, né? E daí às vezes pode parecer um pouquinho difícil a gente conseguir explicar por que a gente está sentindo o que a gente sente, né? Vocês já conseguem explicar o porquê que você sente o que sente? Às vezes não, às vezes é bem complicado explicar o porquê que você sente o que sente. Então, eu vou passar aqui para vocês agora as partes das emoções. As nossas emoções, elas são divididas em 5 partes. Vamos lá, vou pegar minha colinha aqui, vou trazer para vocês. Então, as nossas emoções, elas começam com sensações corporais. O que a gente sente no corpo? Por exemplo, quando a gente está em ansiedade. O que a gente sente no corpo físico? Isso é uma emoção. E a outra parte da emoção é a crença. O que eu acredito quando eu sinto aquilo. E a outra parte da emoção é o objetivo. O porquê eu estou sentindo aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu estou no trânsito. E aí eu me irrito.
Então, a minha irritação é porque eu estou no trânsito. E o que eu sinto fisicamente? Eu sinto uma contração corporal. Quando eu sinto essa contração corporal, eu acredito em algo. Por exemplo, que o trânsito não é legal, é a minha crença. E aí o meu objetivo, por eu estar no trânsito, eu já crio essa emoção no meu corpo. E o outro, né, fator o outro parte da nossa emoção é o nosso comportamento. E aí, quando eu tenho essa emoção, essa crença, esse objetivo, eu vou reagir de alguma forma. Como? Ou eu tenho raiva, ou eu ataco, daí alguém corta a minha frente no trânsito, o que eu já faço? Eu vou lá e buzino. Esse é o meu comportamento. E nós temos a nossa última parte, né, das nossas emoções, é as nossas tendências interpessoais, que é o quê? Às vezes eu evito esse comportamento, ou às vezes eu gosto de estar próximo desse comportamento. Às vezes eu faço questão de repetir esse comportamento. E às vezes eu busco evitar. Então, muitas vezes, o significado que a gente dá para dirigir envolve todas essas 5 partes. E aí, quando eu não gosto de dirigir, aí eu tenho que parar e começar a olhar. O que no meu corpo físico reage? Como o meu corpo físico reage? Que eu interpreto disso? Qual é o objetivo disso? Qual é o meu comportamento perante isso? E qual é a minha tendência interpessoal perante esse comportamento? Aí vocês já vão começar a conseguir separar um pouquinho mais o que você sente, do que você pensa. É bem legal. Agora eu vou trazer um outro exemplo para vocês, que é o nosso primeiro ato quando a gente nasce. O que a gente faz? A gente chora. A gente não aprende a chorar. A gente já nasce chorando. É como se a gente já nascesse sobrecarregado. É como se a gente já nascesse gritando, me peguem no colo, olhem para mim. Né? Nós não somos ensinados a chorar. Nós nascemos chorando. E quem nos explica isso, né? Nós nascemos expressando emoção. E quem nos explica isso é o Bowlby. Bowlby, ele é um psicólogo e ele tem uma teoria, é a teoria do apego, que é o vínculo que é gerado entre o genitor e o bebê, desde a concepção do bebê. E aí Bowlby traz isso como inato nosso. Nós já nascemos com esse sobressalto dessa emoção, com esse entendimento dessa emoção, que é para a nossa sobrevivência. Então, nós nascemos gritando por conforto. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E aí, quando a gente tem alguma emoção que nos deixa triste, ou algo, quando a gente se sente solitário, o que a gente busca? Primeira coisa, conforto. Porque, pela teoria do apego, né, é o mais básico de tudo, né, das nossas emoções, é que nós precisamos ser ouvidos, ser compreendidos, protegidos, conectados e, como diz a sistêmica, pertencentes a um meio, pertencentes a algo, a uma família, a um conjunto. E então essa é a nossa emoção básica e a gente muitas vezes não consegue nem explicar ela. Então observem, todos nós precisamos sim de apego, precisamos sim ser ouvidos e compreendidos. E daí? Né, vamos lá, quais foram as primeiras mensagens que a gente recebeu quando criança? Não chore, garota. Pare de chorar, controle-se, contenha. Não leve isso tão a sério. Quando o casar passa, que mais, gente? Seu choro me incomoda. Se vocês lembrarem de mais algum, escreve aí nos comentários pra gente falar um pouquinho sobre essas nossas crenças em relação a nessa primeira emoção, né, tão básica, que é essa emoção do apego, que é essa emoção da validação. Vocês já devem ter ouvido falar, ou não, né, no desamparo aprendido. Isso é um termo bem técnico da psicologia, que é que a gente não recebeu o amparo ou não recebeu aquela olhar de acolhimento lá no início, quando a gente nasceu. Não faz barulho, justamente, Maris. Não faz barulho, fica quieto. A gente não validaram, né? Essas mensagens, elas valem para todos os aspectos da vida, tá? Não só para a relação do choro, né?
E aí a gente precisa estar consciente desse termômetro interno. Então, se vocês tiverem mais alguma crença, aí vocês podem trazer também em relação a isso que faz com que você contenha. Todos estão dormindo, não atrapalha. É bem isso. Faz com que você reprima o que você sente. E isso é inato teu, é natural. Você já nasceu com esse sentimento, que você precisa pertencer. Deixa eu baixar aqui a minha colinha, que está no meu computador. Então, hoje é a validação dos nossos sentimentos. A gente está falando sobre isso. E se não for para ser melhor, nem vá. Pois é, Gabi, você escutou bastante isso, né? Essa tua mãe foi boa em deixar você tretado. Por isso que ela está estudando tanto agora, para te ajudar a sair das tuas crenças. Mas hoje você já sabe, hoje você já está aprendendo a olhar, né, para as tuas emoções e você já sabe acolhê-las. Justamente isso. E quando a gente se sente solitário, como eu já trouxe, né, surge esse mais básico desse apego e a gente precisa ser ouvido. Então, o ser ouvido, e isso mesmo, Maris, a gente fez direitinho, deixou eles bem tretadinhos. Yes, conseguimos. E aí, essa validação é o quê? A validação é olhar e encontrar uma verdade para o que a gente sente. E muitas vezes a gente não recebeu lá na nossa infância essa validação mais básica, porque a gente não teve o direito de sentir. E aquilo que a gente sentia não fazia sentido para os nossos pais. Mas isso vale para o Gabi que está assistindo e vale para todos que vão assistir. Os nossos pais fizeram o melhor que eles sabiam fazer. A relação sistêmica com os nossos pais deve ser sempre de honra e olhar para eles e reconhecer que eles tinham a consciência que eles tinham naquela época. E eles fizeram tudo por amor, achando que estavam arrasando. Muitas vezes não. No nosso entendimento, na nossa interpretação. Lembra no início da live que eu falei que a gente é craque para interpretar? Que a gente é craque para dar, atribuir significados para o que a gente sente? Então, é isso aí, gente. É a nossa interpretação. Mas agora a gente já é adulto, né? O Gabi já é adolescente e ele já pode começar a escutar essas emoções dele. E ele já sabe reconhecer essas 5 etapas da emoção. E quando ele começa a desenvolver por exemplo, uma angústia, ele já para e olha, opa, por que eu estou desenvolvendo essa angústia? Por que eu estou estressado hoje? Qual é o objetivo disso? Será que é verdade mesmo? Será que não é só um significado que eu estou dando? O amor é a única energia que move o mundo. Justamente, Maris, o amor é a única energia que move o mundo. Então, a validação é encontrar essa verdade no que a gente sente. É pertencer. E a gente precisa fazer as nossas emoções pertencerem. A gente precisa acolher o que a gente sente. Fazer elas fazerem parte de nós. Não ficar só no mental, como a gente ontem já trouxe. Separe o que você pensa do que você sente. O que você pensa, sim, domina e muitas vezes modula o que você sente. Eu vou trazer uma metáfora agora para vocês aqui. Deixa eu só baixar. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que você pensa e o que você sente. Então vamos lá. Era uma vez um homem que estava viajando e acidentalmente entrou no paraíso. Imagine que neste paraíso existem árvores mágicas e a árvore dos desejos. Você simplesmente senta embaixo delas, deseja qualquer coisa e imediatamente seu desejo é realizado. Não há intervalo entre o desejo e a sua realização. O homem estava cansado e pegou no sono sobre a árvore dos desejos. Quando despertou, estava com muita fome. Então disse: estou com tanta fome, desejaria poder conseguir alguma comida. E imediatamente apareceu comida vinda do nada, simplesmente uma deliciosa comida flutuando no ar. Ele estava tão faminto que não prestou atenção de onde a comida viera. Quando se está com fome, não se é filósofo. Começou a comer imediatamente. A comida era tão deliciosa. Depois, a fome tendo desaparecido, olhou à sua volta. Agora estava satisfeito. Outro pensamento surgiu em sua mente. Se ao menos pudesse conseguir algo para beber, e imediatamente apareceu um excelente vinho.
bebendo vinho relaxadamente na brisa fresca do paraíso sobre a sombra da árvore, começou a pensar: o que está acontecendo? O que está vendo? Estou sonhando ou existem espíritos ao redor que estão fazendo esses truques comigo? E espíritos aparecem e eram ferozes, horríveis, nauseantes. E ele começou a tremer e um pensamento surgiu na sua mente: agora vou ser assassinado, com certeza. E ele foi assassinado. Então, essa é uma antiga parábola que tem muito significado para nós, né? A sua mente é a árvore dos desejos. O que a gente pensa, a gente pode fazer acontecer. Às vezes o intervalo a gente não percebe, às vezes o intervalo é tão distante que a gente não lembra que a gente algum dia desejou aquilo ou pensou sobre aquilo. Mas a gente tem o poder de criar o nosso inferno ou criar o nosso paraíso. E para a gente poder aprender a criar os nossos paraísos e sair do nosso inferno, a gente precisa aprender a validar os nossos sentimentos, a reconhecer as nossas emoções e separar o que eu estou pensando do que eu estou sentindo. Por isso essa série de lives, para que a gente aprenda a modular o que a gente sente, para que a gente aprenda a olhar para o que a gente sente, para que a gente encontre sentido no sentimento, para que a gente reflita sobre os nossos próprios limites e aprenda a validar a si mesmo. Não duvide da capacidade de vocês. Olhem sim para tudo aquilo que vocês sentem. Olhem. Prestem atenção no que vocês pensam. Muitas vezes o que a gente pensa não é a nossa verdade, não é uma crença, é aquilo que eu acredito. E oi Silvia, oi Celise. Silvia, às 8h20 é a live do AMA, eu já vou falar aqui sobre isso. Só vou finalizar aqui o meu pensamento sobre validando os nossos sentimentos. E a gente precisa sim olhar para tudo que a gente sente para poder fazer a nossa vida diferente. Lembra que a gente traz aqui dentro a solução ou o nosso inferno. Então, olhem, prestem atenção. A série Conversando com o Corpo, a gente vai fazer lives curtas, bem rápidas e bem resumidas, porque eu não vou aprofundar muito de uma vez só. Vou ir bem devagarzinho para que vocês compreendam, para que vocês aprendam a separar o que vocês sentem do que vocês pensam. Comecem a observar o corpo físico de vocês, como o Gabriel sabe bem. Ele é o nosso maior oráculo. Ele diz pra gente sim e os nãos, e a gente nunca escuta ele. Então comece a escutar o corpo de vocês, comece a prestar atenção nas emoções e valide o que você sente. Tá angustiado? Ficou deprimido? Se abrace, se acolha, preste atenção qual é o objetivo, qual que é a tua tendência interpessoal, qual que é a sensação, qual que é a crença, qual que é o teu comportamento em relação a isso, para poder compreender a tua emoção em relação a isso. Compreendido? Valide, se autovalide. Lembra agora, a gente é grande, a gente já cresceu. E se a gente tem filho em casa, como a Celise tem, como eu ainda tenho uma menina pequena, a gente vai ensinar eles a olhar para isso também. E não vai mais dizer para eles que o que eles estão sentindo não tem importância. Tem sim. Vamos olhar para o que a gente sente, para o que a gente pensa e principalmente fisicamente, tá? Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Foi de novo uma live curta, uma live rápida, mas esse é o objetivo mesmo. Não é demorar muito não. Eu vou trazendo em doses homeopáticas suaves, vamos fazer mais lives. Sexta-feira tem outra live às 19 horas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o pensamento na sexta-feira, para ficar um pouquinho mais claro sobre essa diferenciação que a gente consegue. É só a gente treinar. Nosso cérebro é neuroplástico, lembra? É só a gente treinar. A gente ensina caminhos novos, caminhos neurais novos para o nosso cérebro. E a gente pode sim. E hoje, às 20h20, eu convido vocês que estão aqui assistindo a assistirem a live da AMA, que é o Poder Feminino. Eu, Maris e Amanda vamos fazer uma live lá também, falando sobre nossas crenças, sobre o dinheiro. Vai ser bem legal. Espero por vocês lá. Um beijo bem grande
muito obrigado por terem participado aqui comigo. Enviem para quem precisa, divulguem, me ajudem a divulgar essa série, vai ser legal. Muita gente precisa escutar isso, muita gente precisa parar para pensar sobre isso, tá bom? Um abraço para vocês, até daqui a pouco.